Hoje nós vamos aprender com uma mulher que a Bíblia não fala o nome dela. Desde o primeiro dia nós estamos aprendendo com as mulheres lá do Antigo Testamento. Hoje nós vamos aprender com uma mulher do Novo Testamento. A Bíblia não diz o nome dela, mas ela é chamada como a mulher do fluxo de sangue. Talvez você já ouviu muitas ministrações sobre a história dessa mulher. Mas hoje nós vamos aprender mais um pouquinho com essa mulher que nos deu alguns exemplos. E nós podemos aprender algumas lições com o exemplo dela. A história dessa mulher está registrada nos Evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas. Eu vou ler a que está registrada no livro de Marcos, capítulo 5, versículo 25, que diz assim: E certa mulher, que havia 12 anos, tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos, e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou na sua vestimenta. Porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. Logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: Quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos: Vês que a multidão que te aperta, e dizes ainda: Quem me tocou? E ele olhava em redor para ver a que isso fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele, e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: Filha, a tua fé te salvou. Vá em paz e sê curada desse mal. Aleluia! Glória a Deus! Eu vou resumir a história para quem não conhece a história dessa mulher, mas para quem já conhece também, vamos ouvir mais uma vez, porque a palavra de Deus ela se renova a cada manhã. Essa mulher, a Bíblia não fala o nome dela, mas diz que ela sofria há 12 anos com fluxo de sangue. Bom dia, Joyce! Seja muito bem-vinda. A Bíblia diz que ela sofria há 12 anos. Lindonas, vamos imaginar que o período menstrual de uma mulher, algumas são 4 dias, outras 7 dias. Não é assim, algumas sofrem dores, cólicas, cansaço, inchaço nas pernas. Algumas têm aí problemas maiores, dores mais fortes. Mas não é terrível esses dias. Algumas não sentem nada, né? Apenas tem ali o fluxo, acaba e pronto. Glória a Deus por isso. Mas mesmo assim, ainda assim é um período de incômodo. Por quê? Precisa trocar o absorvente. Algumas o fluxo é mais intenso, às vezes suja a roupa, passa por algum constrangimento. Então, é um período difícil. Agora, imagina comigo passar isso por 12 anos. 12 anos, e o texto diz que aquela mulher já havia gastado tudo quanto ela tinha. Isso nos dá a entender que ela era uma mulher que tinha recursos. Algumas versões vão dizer que ela já havia gastado todos os seus recursos na mão de vários médicos. Vamos lembrar que médico naquele tempo não era como nós temos hoje. Aqui no Brasil nós temos o Sistema Único de Saúde, que é o SUS, no qual existem aí os postos de saúde, existem os hospitais, as UPAs, né, como é falado aqui em Minas Gerais,
que é a unidade de pronto atendimento. Então, as pessoas elas têm acesso a médicos, ainda que a saúde no Brasil, em muitos lugares, ela está precária, né? Os recursos, infelizmente, muitos são desviados e tal, enfim. Ainda assim, hoje nós temos acesso a médicos de forma gratuita e os médicos particulares, muitas pessoas dão conta de pagar, o valor é mais acessível, tem convênio, enfim. Naquele tempo, não era uma coisa fácil, não. Médico não era uma pessoa que era tão acessível quanto é hoje. Para pagar médicos, eram pessoas que tinham condições financeiras para pagar. Tinha-se, é claro, várias pessoas que tinham conhecimento das plantas, a medicina natural, que é uma bênção, né? Mas em relação a entender os problemas mais graves, não era tão acessível assim. E o texto diz que aquela mulher, ela sofria e já havia passado nas mãos de muitos médicos e nada havia resolvido seu problema. Pelo contrário, só piorava o problema daquela mulher. Nós podemos então pensar que aquela mulher, ela tinha então recursos, como eu já falei, e aquela mulher então já havia esgotado todas as suas possibilidades. Então imagina o sofrimento daquela pessoa. Buscou todos os recursos disponíveis no seu tempo, gastou tudo que ela tinha e o seu problema só continuava. Eu imagino que aquela mulher ela já estava com anemia forte, os cabelos caindo, a pele desidratada, pálida, porque aquela mulher estava sangrando aquele tempo todo. É interessante que como aquela mulher conseguiu sobreviver durante todo esse tempo tendo esse problema. E a Bíblia fala que quando aquela mulher ouviu falar que Jesus estava vindo, aquela mulher então ela se esforçou para chegar até Jesus. E o que surpreendeu Jesus foi o tamanho da fé daquela mulher. Porque nós vemos outras histórias aonde tem o cego de Bartimeu que ele começa a gritar por Jesus, aonde várias pessoas elas falam com Jesus, elas buscam socorro, elas clamam. Tem ali o pai do menino que estava endemoniado, que vai até Jesus e pede socorro. Tem a mulher cananeia, que chega até Jesus pedindo socorro pela sua filha. E tantos outros que chegavam até Jesus pedindo a cura. Mas aquela mulher não. Aquela mulher, talvez devido a tanto tempo que ela estava com aquela enfermidade, e segundo a lei, a mulher que estava no seu período menstrual, ela era considerada impura. Então, aonde ela tocasse era considerado impuro, quem tocasse nela era considerado impuro. É claro, eu não vou explicar aqui toda essa questão, mas essa lei era também, e a principal causa da lei, era para proteger essa mulher. Era proibido seu marido querer ter relação sexual com ela durante o período menstrual. Isso tudo era proibido pela lei. Em uma outra live, em uma outra situação, eu explico aqui essa questão, porque senão a gente vai estender muito e vai fugir do assunto. Mas imagine que aquela mulher já estava tão acostumada a viver isolada, que aquela mulher, ela não ousou em buscar ajuda, gritando, pedindo aí socorro. Aquela mulher, ela pensou assim, se eu apenas tocar nas vestes de Jesus, eu serei curada. E ela não pensou em colocar as mãos nele, não, na orla de suas vestes, ou seja, na beirada dos seus vestidos. Eu serei curada. Dá para imaginar como aquela mulher teve que se esforçar para passar ali no meio daquela multidão?
Porque aquela mulher, ela precisava ir em um lugar onde as pessoas não pudessem vê-la. Afinal, todo mundo estava olhando para cima, querendo ver Jesus. Todo mundo estava tentando olhar um por cima da cabeça do outro para chegar até Jesus. Aquela mulher, talvez devido à fraqueza, devido à vergonha, devido a ela querer se esconder, porque ela era considerada uma mulher impura por causa da sua enfermidade. Quem sabe então ela começou a se arrastar e a andar entre as pernas daquelas pessoas. Talvez aquela mulher foi pisada, talvez alguém que nem olhou para baixo para ver o que era, talvez empurrou ela com o pé, chutou. Nós podemos imaginar muitas situações que aquela mulher passou. Lembrando que aonde Jesus chegava, as pessoas se aglomeravam em cima de Jesus, porque as pessoas é como se elas não faziam uma fila esperando para falar com Jesus. Em vários textos fala que a multidão aglomerava-se em volta de Jesus. E no próprio texto fala que a multidão apertava Jesus. Todos queriam ali a atenção de Jesus. Quem sabe um pedindo: Jesus, cura meu filho, Jesus, cura meu marido, cura minha esposa, cura meu pai, cura minha mãe. Enfim, pessoas ali pedindo para Jesus curar. E quando Jesus percebe que dele saiu virtude, ele faz uma pergunta que os apóstolos falam assim, é como se eles falassem: ah, o senhor tá de brincadeira, né? Porque Jesus perguntou assim: quem me tocou? E aí eles falam: mas como assim? As pessoas estão aqui te apertando, as pessoas estão em cima do Senhor, o Senhor está perguntando quem te tocou? Muita gente está colocando a mão no Senhor, muita gente está querendo te tocar, muita gente está aqui em cima. E ele falou: não, alguém me tocou de maneira diferente. Eu senti que saiu virtude do meu corpo, de mim saiu um poder. Alguém foi curado nesse momento porque tocou nas minhas vestes. Aquela mulher, ela já sentindo, e o texto fala que instantaneamente, imediatamente aquela mulher foi curada, o seu fluxo cessou. Eu acredito que aquela mulher sentindo ali aquela sensação da cura, aquele poder que saiu de Jesus, que passou pelo corpo dela, através da sua fé, através da sua atitude, através do seu esforço. Aquela mulher envergonhada, aquela mulher, quem sabe o seu corpo estava tremendo, de poder de Deus que saiu de Jesus e veio sobre a vida dela. Aquela mulher então, com muito medo, com muito temor, aquela mulher então conta para Jesus tudo o que havia acontecido com ela. E ele responde para ela: filha, vá em paz, a sua fé te salvou. Olha que coisa linda, que coisa maravilhosa. A fé daquela mulher, somada ao seu esforço, somada à sua atitude, somada a uma ação com propósito, levou aquela mulher a ficar livre de 12 anos de sofrimento. Vamos então fazer uma conjectura desse texto. Vamos conjecturar. 12 anos de sofrimento. O número 12 na Bíblia, ele representa o governo. Número 12 na Bíblia representa governo. Aquela mulher viveu 12 anos governada por uma enfermidade. A enfermidade que governava a vida daquela mulher. Porque pensa comigo, aquela mulher teve que se afastar da sua família. Aquela mulher não podia ser tocada por ninguém e nem podia tocar em ninguém. Então, 12 anos governada por uma enfermidade que a impedia de abraçar seus filhos,
se ela tinha, né? Não sei, a Bíblia não fala. 12 anos que a impedia de ser abraçada ou de abraçar o seu marido. Quem sabe aquele marido já havia arrumado até outra mulher? Quem sabe aquele marido também a havia abandonado pelo fato dela não conseguir se curar? Quem sabe aquele marido poderia já ter considerado aquela mulher como uma mulher amaldiçoada? A família, eu não sei se ela tinha pai, mãe, filho, marido, como eu estou só conjecturando aqui, como eu já disse. Talvez ela não podia nem chegar perto dos seus amigos. Então aquela mulher estava 12 anos sendo governada por aquela enfermidade, que a isolava de tudo e de todos, que a deixava como uma, digamos que, como uma leprosa, porque era a mesma coisa. Ela não tinha feridas pelo seu corpo, mas o seu corpo sangrava de maneira que a impedia de viver em comunidade, em família, em sociedade. Porque diante da lei ela era considerada impura. Então, 12 anos aquela mulher sendo governada por uma enfermidade que a impedia de viver uma vida plena. Aquela mulher vivia, quem sabe, talvez até pedindo a morte, porque ela não podia fazer nada. Tudo ela era impedida, porque ela era considerada uma mulher impura. Já imaginou que sofrimento? Que sofrimento era esse que essa mulher vivia? Não dá para nós, hoje, no nosso tempo, imaginar como que era. Porque hoje as mulheres, elas não são consideradas impuras pelo fato de estarem menstruadas. Como eu falei aqui no início, muitas têm um grande sofrimento, porque às vezes têm dores, cólicas, inchaço, cansaço nas pernas, retenção de líquido. Algumas têm problemas mais graves, né, como a endometriose e tantos outros problemas que podem acarretar esse período. Algumas têm uma irritabilidade, mas tem hoje tantos recursos que podemos usar para, se muitas pessoas, né, se não foi ali da sua família, seu marido, não vai nem saber o que está acontecendo com você. Já aquela mulher, não. Aquela mulher estava marcada por 12 anos como uma mulher impura, que não podia se aproximar das pessoas. E ainda sofrendo no seu corpo físico. Quem sabe com uma anemia profunda, queda de cabelo, pele desidratada, palidez, os lábios ressecados, pálpebras caídas. Por quê? Porque tudo isso, em uma pessoa que tem anemia profunda, ela tem esses tipos de sintomas. Cansaço físico, falta de ânimo. Meu Deus, olha quanto sofrimento que aquela mulher estava passando. Se fizermos uma análise mais profunda da vida dessa mulher, nós vamos encontrar muita coisa. Eu já vi médicos falando a respeito dessa mulher, o que ela poderia estar passando devido àquela enfermidade. E na lei, ela era considerada impura. Então, como eu já falei aqui, ela vivia isolada. Era a mesma coisa que uma pessoa leprosa. Então, gente, não dá para nós imaginarmos o sofrimento daquela mulher. Nós podemos imaginar muita coisa, mas ela estava sofrendo. Mas uma atitude dela, e é essa lição que nós vamos aprender hoje com essa mulher. Uma atitude, aquela mulher, digamos que já estava condenada para a morte, porque ela já havia gastado tudo, nenhum médico dava jeito nela, então ela estava ali esperando a morte. Mas uma atitude de fé, uma atitude ousada, levou aquela mulher a simplesmente tocar nas vestes de Jesus e ser curada. Uau! Uma simples atitude de fé.
somada ao seu esforço de chegar até Jesus. Vencer o medo de ser ridicularizada mais uma vez, porque ela já era marcada. Então, mais uma vez, ela iria ser ridicularizada por estar aproximando das pessoas sem a permissão. Ela tocou nas vestes de Jesus e foi imediatamente curada. Qual a lição que nós aprendemos hoje? Quantas mulheres também estão vivendo governadas por enfermidade, governadas por situações que têm ultrapassado os seus recursos. Talvez já tentou de várias maneiras, vários recursos, mas não conseguiu sair desse domínio, desse governo, dessa situação. Quantas mulheres hoje estão sangrando, mas talvez não pelo seu corpo físico, mas estão com o coração sangrando, estão enfermas na alma, por uma traição, por um abuso que sofreu, quem sabe, lá na infância, mas essa mulher ainda está sangrando porque ela não consegue se livrar desse trauma, não consegue se livrar da dor desse abuso. Talvez foi a rejeição dos pais na infância, na adolescência. Talvez foi a rejeição do marido. Talvez foi a perda dos seus pais, a perda de um ente querido, a perda do marido, a perda de um filho. Tudo isso faz com que o seu coração esteja aí sangrando, esteja enferma na alma. E isso tem governado a sua vida por tantos anos. Talvez já gastou recursos com médicos, com terapias, com tantas coisas. Talvez tenha partido para outro tipo de tentar resolver, que resultou talvez em um vício. Quantas pessoas, para tentar sanar a dor de uma perda, ela parte para o consumismo. Quantas mulheres partem para a fuga na comida, no vício e em tantas coisas. Mas nada disso conseguiu resolver o problema. E essa mulher continua sofrendo. Talvez hoje você está como aquela mulher, isolada, aprisionada. Porque tudo que você já tentou não teve jeito. Talvez você está longe do seu marido, dos seus filhos, dos seus pais. Talvez seu marido já até te abandonou, te traiu, te abandonou, te deixou para viver com outra mulher, para adquirir outra família. E você encontra-se aí aprisionada nesse lugar, sem esperança de mudança, porque você não vê mais recurso. Você está sob o domínio da dor. Você está sob o governo da dor. E isso tem te enfraquecido. Isso tem te deixado sem expectativa de mudança de futuro. Como aquela mulher fez, eu te convido hoje a buscar o recurso daquele que é o Deus do impossível. A lição que nós aprendemos com essa mulher hoje é essa. Saia desse lugar em que você está. Tome uma atitude ousada de fé. Aquela mulher, ela teve que se esforçar muito para chegar até Jesus. E talvez é isso que você pensou aí agora. Mas eu não consigo, eu não dou conta, eu não tenho forças. Se esforce um pouquinho mais. Busque a força lá de dentro e fala: Deus, eu sozinha não consigo. Eu já busquei todos os meus recursos. Mas eu sei que o Senhor pode. Se eu apenas tocar no Senhor,
Eu sei que eu serei curada. Eu sei que eu serei liberta. Eu sei que eu posso sair desse lugar onde eu estou para viver uma vida de plenitude. Quem sabe aquela mulher, ela precisou silenciar as vozes de pessoas que talvez há muito tempo falavam para ela: ah, você vai morrer desse jeito aí. Para você não tem jeito mais não. Quem sabe alguém olhou para baixo e falou: você, a mulher impura que não pode se aproximar de nós, não, sai daqui. Sai daqui, não encosta em mim, você é impura. Talvez aquela mulher teve que ouvir muita gente falando para ela que não tinha mais jeito, que ela não era para ela estar naquele lugar. Mas ela foi silenciando aquelas vozes porque ela tinha um foco, ela tinha um alvo, era tocar nas vestes de Jesus. Talvez alguém a empurrava com o pé, a chutava e falava: sai daqui. Talvez ela teve que parar muitas vezes no meio ali para olhar um caminho mais fácil entre as pernas daquelas pessoas ali. Talvez ela olhava: peraí, onde é que eu vou achar um buraquinho para me entrar? Para que ela chegasse até Jesus. Eu não sei quanto tempo ela demorou para sair do lugar onde ela estava até chegar em Jesus. Não sei, a Bíblia não fala. Pode ter demorado, pode não ter demorado, não sei. Mas o fato é que aquela mulher precisou se esforçar para sair de onde ela estava. Ela teve que vencer o medo, a vergonha. Ela teve que vencer vozes que, quem sabe, estavam ali na cabeça dela o tempo todo dizendo: não vai dar, você não vai conseguir, não tem mais jeito para você, você já gastou tudo que você tinha, não teve jeito. Ela teve que vencer tudo isso para chegar até Jesus, tocar nele e ser liberta, ser curada daquele mal que já a acompanhava e a dominava, a governava por 12 anos. Não sei o que você precisa fazer hoje, mas eu te convido a sair do lugar onde você está, a sair da zona de conforto que você está, a zona de conforto no qual você já se acostumou. Você já se acostumou a pensar: não tem mais jeito, não dá. A minha vida, meu destino é esse. Não, lindona. O destino que Deus tem para você é aquele que Ele planejou, porque Ele diz na palavra dele que os pensamentos de Deus sobre nós são pensamentos de paz e não de mal, para nos dar o fim que desejamos. Os sonhos dele são maiores que os nossos. Os planos dele são bem maiores do que os nossos planos. Porque o pensamento que ele tem sobre nós é pensamento de paz, é pensamento de bênçãos. Deus, ele não nos planejou para viver uma vida de derrota, mas uma vida plena, uma vida de abundância. Adversidade nós temos sim, porque o próprio Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tenha o quê? Bom ânimo. O que é ter bom ânimo? Ter bom ânimo é se esforçar para ir até Ele. Ter bom ânimo é se esforçar para ter uma vida de plenitude. Tem dia que a gente não está mesmo com fé, a gente tem dia que não está afim mesmo, mas se esforçar para continuar. Se esforçar. Quem sabe alguém já falou para você do mesmo jeito que falou para ela. Tem jeito não. Seu marido te largou, seu marido tá com outra. Tem mais jeito pro seu casamento não. Talvez o seu marido é um viciado nas drogas, no álcool, no jogo, e alguém já falou para você: deixa esse homem, larga, você não merece isso, não tem mais jeito para ele não. Talvez é um filho seu, que alguém já disse: olha, pode esperar, qualquer hora a notícia ruim vai chegar, vai morrer no vício, não tem jeito. Talvez é uma enfermidade.
que assola a sua vida ou a vida do seu marido, do seu filho, dos seus pais, não sei, de alguém que aí já falaram para você assim, não tem mais jeito para essa pessoa, que não tem jeito. Talvez é a sua situação financeira, talvez é uma dívida, talvez é algo, um prejuízo que você levou, não sei o qual é, onde você está sangrando hoje, não sei. Mas eu sei daquele que sabe que pode todas as coisas. E é isso que hoje eu estou aqui, para ativar na sua vida essa chave, para virar essa chave, dizer para você que aquela mulher, ela teve uma atitude ousada, uma atitude de fé, no qual ela venceu os medos, venceu os obstáculos e as circunstâncias que a mantinham longe da família, longe da sociedade, longe de uma vida plena. Mas como ela ousou a crer no impossível, ela alcançou. Hoje nós aprendemos isso com essa mulher. Ela tinha um objetivo, ela tinha um foco. Ela queria chegar até Jesus e ela conseguiu. Qual é o seu objetivo hoje? Você quer continuar vivendo sobre o governo desse problema que está governando a sua vida, a sua família? Ou você quer sair desse lugar para entrar no domínio daquele que pode todas as coisas? Para onde você quer ir? Qual a voz você quer ouvir? É a voz de Jesus dizendo para você assim: filha, a sua fé te salvou, vá em paz. Qual é a voz que você quer ouvir? Silencia todas essas vozes aí que até hoje disse para você: não tem jeito, não vai dar, você não consegue, você não é capaz. Silencia. Tanto as vozes externas das pessoas que dizem, quanto as vozes internas do seu próprio pensamento que diz: não tem jeito, não vai dar, não tem como. Silencia essas vozes e começa a caminhar em direção a Jesus, em direção a Cristo. Mesmo que seja devagar, mesmo que seja se arrastando, mesmo que seja um passo de cada vez. Mas começa a caminhar. Não fica aí, parada, olhando, pensando: ó céus, ó vida, o que vai ser de mim? Não! Sai desse lugar. Dá um passo de cada vez. Se esforce. Queira sair desse lugar. Queira sair desse lugar de sofrimento. Você precisa querer. Você precisa tomar uma atitude. Você precisa levantar e sair desse lugar e falar: não, eu vou caminhar em direção àquele que pode mudar minha história. Em direção àquele que pode mudar a minha vida. Você consegue imaginar a alegria daquela mulher em poder voltar para casa, em poder voltar para sua família? Você consegue imaginar? A Bíblia não continua contando a história dessa mulher, mas nós podemos imaginar a alegria daquela mulher. Você pode agora começar a imaginar a alegria de você poder conquistar a sua vitória. Você pode imaginar, você consegue imaginar a sua vida diferente da vida que você está vivendo hoje? Então começa a dar um passo em direção a Cristo, aquele que é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que pode todas as coisas. Se é uma enfermidade incurável que você está sofrendo, Ele é a cura, Ele é o médico dos médicos. Se é a libertação, a sua libertação da depressão, de um vício, de algo que tem te aprisionado, Ele é o libertador. Não importa o que seja que você esteja precisando hoje, agora, dê um passo até Jesus. 1, 2, 3, quantos passos forem necessários. Aquela mulher, ela precisou ousar, ela precisou sair da sua zona de conforto, precisou sair do lugar da vítima
para o lugar da protagonista da sua história. Ela era uma vítima da enfermidade. Ela era uma vítima da sociedade que dizia que ela era impura. A lei a condenava, dizia que ela não podia se aproximar nem tocar. Aonde aquela mulher sentasse, onde ela encostasse, era considerado impuro. Mas aquela mulher ousou fazer algo diferente para que a sua história fosse mudada. Qual é o primeiro passo que você vai dar hoje para que a sua história comece a mudar? Comece a pensar. Você precisa agir. Você precisa agir. Tem uma famosa frase de um escritor que é um best-seller aqui no Brasil, o Paulo Vieira. Ele fala assim, olha, tem poder quem age. Então, para que você possa alcançar aquilo que você almeja, você precisa agir. E talvez a ação que você vai tomar seja diferente da ação daquela mulher ou diferente da que eu vou tomar. Mas você precisa agir. Comece dando um passo de cada vez. Mas um passo de cada vez, não para qualquer lugar, rumo a Jesus. Eu não sei, como eu já falei aqui várias vezes, não sei o que é que tem te aprisionado nesse lugar que você está. Mas eu só sei que você dando passos em direção a Jesus, Ele vai te direcionar o que você vai fazer. Comece agora falando com Deus. Comece agora abrindo seu coração e falando, Jesus, eu quero mudar. Eu quero fazer a diferença. Mas sozinho eu não consigo, eu preciso da sua ajuda. Então comece agora olhando para Ele e comece dando passos de fé em direção a Ele. Dizendo, Jesus, senta aqui do meu lado. Espírito Santo, vem cá. Me ensina o que eu tenho que fazer. Talvez o primeiro passo que você vai ter que começar a fazer é abrindo seu coração para perdoar alguém. Talvez o primeiro passo que você vai ter que fazer é pedindo perdão para alguém. Talvez o primeiro passo que você vai ter que fazer hoje é se arrependendo de pecados, confessando diante do Senhor, para que você seja liberto. Porque muitas vezes nós queremos esconder as coisas até de Deus e achamos que estamos escondendo, não reconhecendo que estamos erradas. Isso vem lá desde o jardim. Queremos justificar o nosso erro, queremos sempre colocar a culpa em alguém. Talvez até agora você está aí justificando. Ah, mas eu sou assim porque minha mãe era assim, porque minha avó era assim. É a síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, cresci assim, vou morrer assim. Não, você pode ser diferente. Você pode ser diferente a partir de hoje, a partir de agora. Você pode melhorar, você pode mudar, você pode dar um passo em direção à mudança da sua vida. A partir de agora, a partir de hoje. Mas você precisa agir. Você precisa fazer. Olhando para Jesus, como o autor de Hebreus diz, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. E é Ele que nos garante. O salmista lá no famoso Salmo 121 diz o quê? Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? E ele mesmo responde, porque ele diz assim, o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Aleluia! O nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Talvez até hoje você não saiu do lugar onde você está, porque você está olhando para o lugar errado. Talvez você está esperando que o seu socorro venha do seu marido, venha dos seus filhos, venha do seu patrão, da sua patroa, dos seus amigos, dos seus pais.
Talvez você está achando que vai vir do seu líder, dos seus pastores. Você está olhando para o lugar errado, achando que o seu socorro vai vir de lá. Não! O seu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele pode usar pessoas nessa terra para te ajudar, para caminhar com você? Pode! Porque ele nos criou para viver em relacionamentos. Claro que pode. Como eu estou agora sendo usada para direcionar essa palavra para você. Mas nós não podemos colocar a nossa fé em pessoas. Nós não podemos colocar a nossa confiança em pessoas dessa terra. Porque pessoas falham, pessoas erram. Mas Jesus não. Jesus, ele é o perfeito. Jesus, ele é o todo-poderoso e ele pode nos socorrer em todas as circunstâncias, em todos os momentos. Ele sim pode todas as coisas. E ele usa os recursos que ele quer, da maneira que ele quer. Basta nós colocarmos a nossa confiança e olhar para ele. Se aquela mulher estivesse esperando alguém pegar na mão dela, levar ela até Jesus, ela teria morrido esperando. Primeiro, porque ninguém ia encostar nela. Ela era considerada impura. Então, ela ousou a ter uma atitude que foi a sua libertação, que foi o divisor de águas na vida dela. Aquela mulher, ela teve a oportunidade de escrever uma nova história. E é isso que hoje nós podemos fazer, a partir de agora, escrever uma nova história. A mulher do fluxo de sangue teve uma oportunidade de fazer a diferença a partir de uma atitude de fé, acompanhada de muito esforço, acompanhada de muita certeza de que ela, somente tocando em Jesus, ela seria curada. Hoje nós temos livre acesso ao Pai. Eu não preciso mais andar até Jesus no sentido físico, né? Eu não preciso olhar, não, onde que Jesus está? Eu vou ir lá. Não, aonde eu estou agora. Mateus 6,6 diz, entra pro teu quarto, fecha a tua porta e ore ao seu Pai, lá no seu secreto. E no secreto ele vai te ouvir, no secreto ele vai te recompensar, no secreto ele vai falar com você. Você pode agora, onde você está, falar com ele, contar para ele tudo que está acontecendo. E aí você pode dizer, mas ele não sabe tudo que já está acontecendo? Sabe, mas ele quer ouvir da sua boca, ele quer ouvir sua voz, ele quer conversar com você, ele quer falar com você, ele quer te direcionar. Ele quer relacionar com você de maneira que você vai fazer coisas diferentes a partir de hoje. Você vai ter atitudes diferentes a partir de hoje. Então, que a lição dessa mulher, que foi tão ousada em sair do lugar onde ela estava de condenação para um lugar de plenitude, que é a história dessa mulher, que não tem nem o nome dela, porque ela pode representar você, ela pode representar eu, representa cada mulher que esteja sangrando agora por algum problema, por alguma situação. O Senhor, ele pode estancar o seu sangue hoje. Ele pode curar sua ferida hoje, agora. Basta você tocar em Jesus. Toque nele. Ele está disponível aí agora para você. Ele está disponível nesse momento para você dar um abraço nele, não só tocar na beirada das suas vestes. Ele está disponível para você ir agora abraçar ele, deitar no colo dele e contar para ele tudo que está acontecendo. E deixa eu te contar um segredo. Ele diz assim que aquele que vem até ele
de maneira nenhuma ele lança fora. De maneira nenhuma ele rejeita. Pelo contrário, ele diz assim, olha, vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Olha que coisa linda! Vinde a Ele, todos que estão cansados e sobrecarregados. Do que você está sobrecarregado? Vai até Jesus. Coloque sobre Ele o seu jugo. E pegue o jugo dele, que é suave, e o fardo dele é leve. Que nesta manhã o Espírito Santo ele continue falando no seu coração no decorrer de todo esse dia. Que você comece a partir de agora, dando passos em direção a Ele. Passos em direção à transformação da sua vida. Passos em direção à transformação da história da sua família, a partir de hoje, a partir de agora. E não importa se já te disseram que é impossível, que não tem mais jeito. A última palavra, não é assim que a gente costuma dizer? Ah, a última palavra vem de Deus. Sim, a última palavra vem dele. Se ele disse que é possível, então creia. Simplesmente creia. Amém? Você recebe isso no seu coração? Fez algum sentido para você essa palavra de hoje? Se fez sentido para você, compartilha essa live com pelo menos 3 amigas. Manda lá no grupo da igreja, o grupo da família, aonde você tiver permissão para compartilhar. Se você quiser tirar uma foto e colocar lá nos seus stories e nos marcar também, fiquem à vontade, compartilhe a palavra de Deus, porque eu tenho certeza que essa palavra de hoje, ela vai também impactar outras mulheres, assim como impactou a minha vida, impactou a sua vida. Se fez sentido para você, compartilhe. Coloque em prática. Leia de novo a história dessa mulher, que está registrada nos 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas. A história que nós lemos hoje foi em Marcos 5, 25 ao 34. Deus abençoe grandemente a sua vida. Em nome de Jesus, um grande abraço e até amanhã, em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe. Fica na paz.